E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos à nossa correção da segunda fase da Unesp, prova de Geografia que aconteceu neste domingo. Vamos lá? Muito bem, a primeira questão, a questão número 5, ela trata de uma questão básica, uma questão de hidrografia, ok? Pois bem, como você pode observar no mapa e também no excerto que ele traz para a gente, ele mostra as partes importantes que formam um rio e também os seus componentes, que vão dar então a caracterização básica de uma bacia hidrográfica. E ele vai destacar também algumas áreas importantes dessa bacia e traz alguns conceitos, como o conceito de jusante, montante, afluente, subbacia, rio principal. E ele indica como número 1, dois importantes pontos dessa bacia hidrográfica. E na porção localizada mais a leste, ele traz consigo uma espécie de identificação, uma área ampliada desta subbacia e, é lógico, dessa bacia hidrográfica como um todo, ok? Pois bem, bom, a imagem então, como ele destaca no enunciado, reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. E ele vai pedir, pois bem, primeiro, identifique a feição apontada pelo número 1. Note que o número 1, ele vai destacar especialmente os limites entre uma subbacia e uma outra subbacia. E vai indicar também o limite dessas subbacias. Portanto, a área identificada pelo número 1 trata-se dos divisores de águas, que vai identificar a região aonde eu vou ocorrer o lado contrário de o deságue. Então eu tenho uma região que está soerguida e ali eu tenho a nascente dos afluentes de uma bacia hidrográfica e também do seu rio principal, que vai levar até o fundo de vale. É o conjunto então que forma uma bacia hidrográfica. E ele pergunta ainda, explique a dinâmica apresentada na ampliação. Então, como vocês podem observar, na ampliação, eu tenho de fato a área do fundo de vale, evidenciando as áreas soerguidas, que evidencia então uma rede hidrográfica e os seus componentes, destacando então a formação da bacia. E ele mostra também setas, e essas setas indicam o quê? A drenagem dos afluentes e do rio principal, mostrando até mesmo essas setas nas áreas de lençol freático. E ele continua, considerando as partes de um rio, defina jusante e montante. Para definir jusante e montante, eu vou pegar um ponto qualquer de um rio. Pois bem, a jusante indica que, do ponto aleatório que eu escolher, eu estou mostrando que esse rio ele está correndo no seu sentido normal, em direção à foz, em direção à desembocadura. Por outro lado, nós vamos notar que a montante, do ponto qualquer aleatório escolhido, ele está indo, entre aspas, no sentido contrário. Brito, não gosto de utilizar o termo sentido contrário ou favorável. Então, você está indo no sentido do eixo em relação à nascente, tá? Então, a montante em relação à desembocadura e a nascente em relação, portanto, à nossa montante, tá? Muito bem. Então, questão simples, clássica, conceitual, bem elaborada, ok? Interpretativa, questão de nível médio para difícil ao aluno, mas que o aluno que acompanhou muito bem o programa durante o ano, tanto no seu ensino médio como também no curso pré-vestibular, responderia tranquilamente essa questão, ok? Pois bem, já a questão número 6, você pode observar que ela traz para a gente um avião que foi, entre aspas, desmontado. É um Boeing, o Boeing 787, tá? Tecnologia estadunidense, só que olha só que interessante, pessoal. Ele mostra que cada parte desse avião ele foi fabricado em uma região do mundo. Itália, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, França, tá? E as empresas que fabricam essa parte desse avião, certo? Pois bem, considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, e aí ele começa, identifique e caracterize
caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Ocorre a flexibilização, que incentiva a mundialização devido aos incentivos e também ao aproveitamento melhor de diversas partes do mundo em relação à sua tecnologia, em relação à sua possibilidade de otimizar a sua produção, o seu custo, enfim, tá? Mas palavras-chave para responder essa questão: flexibilidade da produção, associada à revolução técnico-científica e informacional, ou à terceira revolução industrial. O aluno que colocasse qualquer um desses termos perfeitamente responderia. E é claro, tá? Não esquecer da inserção da mundialização dessa produção no mundo, ok? Muito bem. Em seguida, ele pede para você indicar 2 fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia. 2 fatores simples, 2 fatores preponderantes. Primeiro, a otimização de custos e a utilização da potencialidade tecnológica nesses espaços, tá? O aluno poderia até citar a questão da otimização relacionada aos custos, e aí você pode desdobrar em baixo custo da mão de obra, em incentivos fiscais, e aí, é claro, em relação às tecnologias, em também flexibilizar essa produção relacionada principalmente aos melhoramentos tecnológicos de cada uma dessas regiões, surgimento de tecnopolos, enfim, o aluno poderia ficar tranquilamente à vontade para discorrer sobre o assunto, certo? No exercício número 7, ele traz um enunciado sobre o químico inglês Konrad Gorinsky, que viveu durante 17 anos numa comunidade indígena em Roraima. De repente, sem avisar do nada, ele foi embora e com isso ele registrou no Escritório Europeu de Patentes os direitos de propriedade intelectual sobre compostos medicinais. E ele pergunta: identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. Trata-se da chamada biopirataria. O aluno ele precisa ficar atento, às vezes, às questões bem minuciosas de uma questão, tá? Então, por exemplo, o texto é da Beta Becker e também do Claude Stenner, só que olha lá o título do texto pela qual ele extraiu: Um futuro para a Amazônia. Opa, Amazônia. Rica biodiversidade, região norte do país, imensidão territorial, fronteiras permeáveis. Então o aluno já tem que estar atento a esses fatores. O que ele traz de informação para nós e por que eu vou praticar essa biopirataria nessa região? É o que ele pergunta. Apresente 2 motivos pela quais essa prática ainda ocorre no Brasil. Então, podemos colocar a rica biodiversidade do Brasil, a falta de fiscalização das nossas fronteiras. Nós temos também uma preocupação principalmente com a imensidão do nosso território. Também podemos citar um outro fator preponderante, que está associado principalmente a esse novo momento. A biotecnologia tem se desenvolvido e muito no mundo. E essa biotecnologia em desenvolvimento se destaca principalmente por facilitar o desenvolvimento dessas novas tecnologias associadas à biodiversidade, e que hoje o registro de patentes é muito mais facilitado. Então o Brasil volta a se tornar centro desses impactos provocados com esse problema. Brito, eu coloquei, por exemplo, a questão do desmatamento, a questão da perda da biodiversidade, também poderia ser citado perfeitamente para o aluno, tá? Uma questão de nível médio, o aluno conseguiria também responder facilmente nesta segunda fase, tá? Muito bem. Já a questão de número 8, tá? A questão de número 8, ele mostra pra gente um mapa. O mapa do professor Milton Santos e da professora Maria Silveira, tá? O Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. Um livro muito conhecido no meio geográfico, que nós trabalhamos muito em sala, quando trabalhamos não só a questão da regionalização, mas também a questão dos espaços produtivos no Brasil. Ele pergunta: quais foram os 2 critérios adotados para a regionalização apresentada no mapa? Primeiro, nós temos o fator econômico para diferenciar esses espaços, tá? E o segundo fator é o fator do meio técnico, científico e informacional, porque existem diferenciações da fluidez, da mundialização, da tecnologia, da industrialização numa determinada região do Brasil em detrimento às outras regiões. E qual é essa região que mais se destaca? É a região concentrada. E é o que ele pergunta: cite 2 características da região concentrada. Então, 2 características importantes, tá?
maior dinamismo econômico, maior desenvolvimento industrial. Nós podemos destacar também a presença de importantes cidades globais, no caso Rio-São Paulo. Nós podemos citar também a maior inserção de meios técnicos, científicos e informacionais que estão concentrados nessa área, a maior fluidez da economia nessa região, a diferenciação de que nenhuma outra região do Brasil apresenta as mesmas características desta região concentrada. Então, o principal ponto do aluno para responder essa questão é justamente identificar esta potencialidade do meio técnico, científico e informacional se desenvolver com uma maior fluidez nessa região concentrada. Questão de nível fácil para médio, o aluno consegue responder perfeitamente essa questão, se ele estudou bem durante o ano, se ele acompanhou as aulas de geografia, ok? Então, de uma forma geral, uma prova muito bem elaborada, uma prova muito bem descrita, o aluno que sabe interpretar um bom texto, o aluno que sabe fazer a leitura de mapas, identificar as figuras perfeitamente, ele responderia tranquilamente a questão, tá? Nós diríamos que temos uma prova de nível médio para nível difícil, com uma questão de nível fácil, ok? Beleza? Espero que você tenha atingido um bom êxito nesta segunda fase da Unesp, principalmente em Geografia. E aí, gostou do nosso vídeo? Então dá um like aqui embaixo para nós. Tá inscrito no nosso canal? Então se inscreve aqui, ó. Beleza? E não se esqueça de acompanhar o nosso próximo vídeo. Ok? Geografia para vestibular com o professor Brito, acompanhando você em busca da vaga na sua universidade preferida. Valeu!